Oi, galera, eu sou o Sérgio Conde, nós estamos aqui nessa tarde de quarta-feira para mais um podcast Reverso. Hoje nós temos duas edições aqui, vou ter mais umas 20 horas, mas nessa tarde eu não poderia deixar de estar juntamente aqui com a minha amiga Aline Sleudes, foi candidata, é pré-candidata a deputada federal, foi deputada federal e tem uma longa história política, uma história de liderança. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que alegria poder bater esse papo nessa tarde gostosa e ensolarada em Ponta Grossa. Que bom ter você aqui. As agendas da Aline, assim, eu já tinha anunciado algumas vezes que ela está conosco aqui. Então, as agendas dela, assim, nessa pré-campanha, pré-candidatura a deputada federal, tem sido uma agenda bem extensa e tem corrido todo o estado do Paraná aí. Mas que bom que você está aqui nessa tarde para nós falarmos sobre a tua vida, família, vida política e tudo aquilo que você tem contribuído para o nosso estado. Não, eu que fico muito feliz com essa oportunidade e realmente as agendas estão intensas, né, Sérgio? Porque deputado federal, candidato a deputado, não dá para ficar só na sua cidade e na sua região. Temos que estender, né, um longo trabalho e como já fui deputada, tem muito serviço prestado, muito legado deixado em várias regiões do nosso estado e eu estou passando em todas essas regiões novamente, Noroeste, Norte Pioneiros, Oeste, Curitiba Metropolitana, Litoral e reestabelecendo as bases, organizando o nosso time de novo e principalmente relembrando tudo que foi deixado lá, né? Exatamente. Hoje nós estamos com a galera aqui no nosso estúdio, está aqui o Zé Milton, está aqui o João, está aqui o Borba, o Felipe, toda uma galera aqui que está fazendo toda essa... O Zé é o nosso... que faz a nossa cobertura aqui, também é um dos idealizadores agora do podcast Reverso. Mas, Aline, que bom. Então, assim, hoje você veio foi vereadora em Castro. Dois mandatos de vereadora em Castro. Teve um que foi foi a mais votada. Fui presidente da Câmara, depois saí para estadual. Bom, antes estadual, fui candidata a vice-prefeita, depois fui candidata a prefeita, fui candidata a deputada estadual. Eu brinco quando preencho a minha fichinha de filiação, ela fala, quais os cargos que você já disputou? Eu disse, só presidente da República, que ainda que não. O restante. Mas eu já participei de 8 eleições, estamos indo para a 9ª. E isso possibilita uma experiência bacana, né? Porque a urna, você ganhando ou você perdendo, Sérgio, você agrega muito na sua vida. Sim, é uma experiência. É uma escola. E eu costumo dizer que as derrotas ensinam mais. Porque vencer é muito gostoso. Sim. É muito bom. Você comemora, você vibra, você sente que tudo aquilo que foi feito foi maravilhoso e deu resultado. Mas o perder ensina aonde que faltou. Exatamente, é você fazer uma análise, né? Sim, qual foi o erro? Ou aonde que precisava ter intensificado mais? Quem que me traiu? Qual o grupo que deixou de fazer o trabalho? O que nós precisávamos ter feito a mais? E essa reestruturação a cada eleição faz a gente crescer, faz a gente entender o cenário político, conhecer o Estado de ponta a ponta e conhecer principalmente as necessidades e o perfil do nosso eleitor. E aonde que você, assim, despertou para a política? Eu estava lendo a tua história e vendo a tua biografia. Você fez faculdade aqui na UEPG, em Ponta Grossa, fez educação física? Sim. Isso. Eu me formei em 2000 aqui na UEPG. Uhum. Eu confesso a você que eu não despertei para a política, me despertaram. Quando fui convidada lá em 98, vejam, alguns aninhos, né, atrás, para me filiar, eu disse para quem me convidou, que era uma pessoa muito forte na política castrense, dona Lola Menarim, foi vereadora há anos, muitos anos, e a dona Lola falou, Aline, você vai ser candidata a vereadora. Eu disse, não, dona Lola, eu detesto política, não gosto, não vou me filiar. Ela disse, menina, só você que ainda não entendeu que você é liderança e que você já é política. Porque na época, Sérgio, eu era presidente de associação de moradores, eu era presidente de grêmio estudantil, eu era coordenadora de grupo de jovens na igreja, eu participava de várias equipes, de grupos na área de atividades de igreja, de liderança. Só que eu fazia aquilo com uma naturalidade que era incrível. Chegava na formatura, quem vai ser a oradora? Ah, é a Aline. Vamos organizar uma festa. Quem que vai ser a organizadora? Ah, é a Aline. Era tão natural essa liderança que eu não tinha parado para pensar
que isso poderia me projetar um dia para uma eleição, para um cargo. E eu saí, na primeira vez como candidata a vereadora, eu não fiz nem campanha. Eu estava participando de um ano difícil, porque era ano de formatura. Eu tinha que apresentar minha monografia, eu tinha que terminar todas as minhas atividades da universidade, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Então, eu vinha de ônibus. Bem sobrecarregado. Muito, eu vinha de ônibus para o EPG, estudava 10h30, 11 horas, saía daqui, chegava meia-noite e pouco em casa, 6 horas da manhã voltava a trabalhar. Então, praticamente não fiz campanha. E faltaram 75 votos. Estava vendo lá, 75. Aí eu falei, poxa, mas espera aí, se eu nem fiz, né, fiz campanha, nem pedi voto, quase bateu na trave. Ficou como suplente? Fiquei como suplente. Aí virou a chave. Sabe quando você entende? Poxa, mas espera aí, eu acho que eu sou uma liderança de verdade. Aí fui convidada a ser coordenadora de esporte naquele ano, porque daí estava formada e já estava começando a tua na formação minha é educação física. Depois fiz pós-graduação em gestão escolar e segui minha vida ali aqueles 4 anos trabalhando na área pública já. Aí chegou a próxima eleição, convidaram de novo, né? Poxa, você foi super bem, vamos de novo. PSDC, acho, isso? É a primeira eleição. Aí concorri, ganhei, fiquei, nossa, maravilhada, né? Falei, poxa, a gente triplicou a votação, né? Foi muito bom. E fiz um mandato bem legal. No entanto, terminou meus 4 anos de vereadora e me convidaram para sair de vice. Porque o trabalho tinha sido realmente bem forte, espetacular. Era vice de quem na época? Na época saiu o Braga, e o Braga desistiu da eleição, 18 dias antes da eleição, e Maria Helena, dona das escolas Emília Érica, assim, tudo que assumiu aquela jornada. Imagine, 18 dias, você tem que refazer uma eleição que você ficou 2 meses trabalhando. Perdemos a eleição, claro, não tinha como ganhar uma eleição daquelas, desorganizada, né? Mas foi um grande aprendizado, porque a gente pôde ver o outro lado da moeda, pôde avaliar que não é fácil as promessas de política, os acordos não saem bem como a gente espera. Foi um grande aprendizado aquela eleição. Aí fiquei fora, 4 anos, depois voltei para ser candidata a vereadora. Aí fui a mais votada, fui presidente da Câmara, fiz um trabalho bem legal, e ali nunca mais saí. Você vê que joia. Daí, 2017, foi candidata a deputada federal. Daí fui candidata primeiro a estadual. Faltaram 2.000 votos para eu ser eleita. Faltou legenda, na verdade. Eu fui a mais votada do meu partido, mas daí faltou 2.000 votos de legenda. Aí fui trabalhar Acho que era 110 mil, era isso? Não alcançou eles não alcançaram o coeficiente. Faltou 2.000 votos para todos nós atingirmos o mínimo, né? Mas aquela eleição, Sérgio, me ensinou bastante. A gente sempre tem medo de concorrer com gente forte. Exato. Porque você fala, nossa, meu Deus do céu, você vai concorrer com gente forte, eu vou ficar de fora. Mas nós não colocamos nenhum forte. Porque nossa estratégia foi, vamos colocar 6 vereadores, cada um faz 10.000 votos, e mais 50 candidatos, que cada um vai fazer 1.000 votos. Opa, beleza, vamos fechar a legenda certinho, um candidato está eleito. Só que os vereadores não cumpriram os seus 10.000 votos. Sua meta. Eu fiz 20, o outro fez 8, outro fez 5, outro fez 3. Aí foi caindo. Já não cumprimos a meta dos 60. E o pessoal que era para fazer 1.000 votos não fez. Aí um fez 200, outro fez 500. Enfim, foi um erro de percurso, né? A gente acreditou que todo mundo ia fazer aquele mínimo ali e ia dar certo. Hoje eu já não trabalho mais com essa fórmula. Eu acho que é melhor concorrer com gente forte, com calibre grande, que tenha potência de voto, que você sabe que, na pior das hipóteses, ele se elege bem e ainda puxa uma legenda forte. Exato. E você tem que se garantir, né? Eu digo que não dá para ter medo de ir para a eleição, você tem que fazer teu melhor. E naquela que você se elegeu, a federal, qual partido que você estava? É PSL, na época, né? Eu concorri porque o grupo que eu apoiei e depois trabalhei na Alep como chefe de gabinete, me proporcionou um empoderamento, né? Uma musculatura. Deixei de ser a vereadora ali de Castro, passei a coordenar reuniões regionais, reuniões estaduais, e aí a necessidade de mulher, que isso aí... Viu? Viu? Esse é um negócio sério. Por que eu te admiro, assim, no particular, essa questão política, por essa garra tua? Né? Viu? É difícil. E eu vejo assim que hoje a política ela está muito
vamos dizer assim, 100 mulheres. Sim. Mulheres que tenham essa garra e na maioria das vezes se conversa com alguém, precisava de você para sair candidato. Só para preencher vaga. E não é essa Sérgio, a ideia. Sabe o que eu vejo? Não adianta a gente ficar mudando legislação para obrigar os partidos, os espaços políticos serem preenchidos por 30% de mulheres, se as 30% de mulheres que vão lá não se esforçam ou não têm expressão política ou não vão conseguir chegar, só para fazer número. Exatamente. Então, quantos vereadores nós vimos neste ano, no Paraná, perderem a sua cadeira porque o partido tinha colocado alguma vereadora fantasma, ela nem laranja, ela nem votou nela, ou às vezes não fez campanha nenhuma, e aí acaba perdendo, tira lá aquele vereador que está eleito, aquela cadeira, prejudica o partido, prejudica aquele eleito por conta de uma cadeira que não existia, uma candidata que foi só colocada. Então, eu quero aumentar a participação feminina. Isso é importante. Eu quero mais mulheres. Nós somos mais de 50% no Brasil e nós somos menos do que 15% de eleitas. É uma conta que não fecha. Mas eu não quero ter que obrigar pessoas a colocarem mulheres na legenda. Eu quero que mulheres que desejam ser candidatas porque querem ser eleitas entrem na política, para termos realmente eleição de uma proporcionalidade maior. E representatividade. Era para ter acontecido uma alteração muito legal no ano passado na lei eleitoral, onde 30% de mulheres efetivamente seriam eleitas. Ou seja, se você tem lá 30 cadeiras no Paraná, os 30% de eleitos tinha que ser mulher. Preenchido por mulheres. Então, se a Aline, a Joana, a Maria, tirassem as maiores votações dentre as mulheres, elas estariam eleitas, e não mais dentre os partidos. Eu acho que isso começaria a trazer um equilíbrio, né? Com certeza. E despertar mais mulheres. Mas, Aline, veja bem, vai ter deputada eleita com 10 mil votos, com 15. Talvez no começo isso aconteça. Mas depois que as mulheres estiverem lá, e mostrem o trabalho que elas podem desenvolver com a qualidade, com a competência, com o desenvolvimento da aptidão política que ela tem, eu acredito muito que nós avançaríamos. Mas, infelizmente, ainda continua assim. 30% obrigação legal, mas ainda temos 10, 15, e tem câmaras no Paraná, muitas delas que não tem nenhuma vereadora. Não tem nenhuma. Hoje aqui em Ponta Grossa nós temos 3 vereadoras, 3. Você veja, para Ponta Grossa que é gigante. Isso, né? Já tivemos uma, tivemos nenhuma. Então, assim, essa representatividade das mulheres dentro da política, dentro das câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, enfim, no âmbito político ali, elas estarem inseridas, isso faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Eu costumo dizer, Serginho, que mulher não tem que estar nem à frente nem atrás dos homens, mas nós precisamos estar ao lado. Ao lado. Por exemplo, nessa entrevista hoje, estou aqui ao teu lado, conversando de igual para igual. Eu não preciso nem estar naquele vitimismo de que, coitadinha, as mulheres, a gente precisa colocar ela de qualquer jeito. E muito menos atacando, dizendo, eu preciso estar no seu lugar. Exatamente. Porque o sol nasceu para todo mundo. E se por mérito, por dedicação, comprometimento, a gente chega lá, então já valeu a pena. Eu tenho exemplos na minha vida. Como mulher, eu fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão de Agricultura. Olha que joia. Eu fui a primeira mulher a ser eleita deputada federal dos Campos Gerais. Eu fui a primeira mulher eleita deputada federal na minha cidade. Aliás, na minha cidade eu sou a primeira deputada federal, entre homens e mulheres, a primeira da história. Uma cidade de 500 anos, é isso? 315, acho hoje? 315, acho que é 315 que nós estamos. Então, você veja, nós temos já uma história marcada por vários simbolismos. A primeira mulher aqui, primeira mulher lá. Isso, para mim, traz uma alegria tão grande, porque eu percebo que todo o meu esforço, toda a minha dedicação, a campanha deputada federal, eu fiz praticamente sozinha. Eu era a ex-vereadora de Castro, com alguns amigos, apoiando em algumas cidades, porque estudaram comigo, trabalharam comigo, alguns parentes, alguns amigos. Nenhum deputado grande empurrando. Abraçou a causa, né? Nem governador, nem presidente, nem uma classe, vamos dizer assim. E nós vencemos uma eleição que todos os meus
opositores em Castro diziam, não vote na Aline, impossível. Ela nunca vai ganhar a eleição, Castro nunca vai ter um deputado federal. Surpreendeu, né? Então, poxa, na última semana de campanha, eu não aguentava mais parar em pé. Eu não tinha motorista, eu não tinha assessoria, eu dirigia, levava as caixas, levava a caixinha de som, meu banquinho para subir em cima, para falar com o pessoal. Os últimos dias eu falava, saía sangue da minha garganta de tanto desgaste, de cansaço. Eu passei internada de sábado para domingo, na véspera da eleição, de fraqueza. Eu voltei de um evento em Piraí do Sul, fiz em Castro, fiz em Carambeí e fui para Piraí. Noite, frio, chuva. O dia inteiro eu tinha ficado molhada e tomando chuva em Castro, em Carambeí, em Piraí. Quando eu voltei de lá, eu voltei praticamente desmaiada. Eu fiquei internada a noite inteira, tomando soro, porque eu não parava mais em pé. Quando saiu o resultado das urnas, rapaz, mas ó, sabe que aquela... parece que lavou a alma. Parece que deu uma injeção do céu, né? Foi incrível. O nosso comitêzinho lá, a salinha que eu tinha lá eu e meia dúzia de amigos esperando a apuração, porque ninguém acreditava, só nós. Quando começou a apuração e o candidato que ficou em primeiro lugar do meu partido estava lá em cima, o segundo estourou. Aí nós vimos que não dava, porque o partido tinha falado, vamos eleger 2. Não tinha falado, vamos eleger 3. Uhum. Aí nós começamos a juntar as cadeiras e arrumar a sala e juntar o papel que tinha sobrado. Nem santinho tinha sobrado, porque não tinha dinheiro para comprar um monte de santinho, adesivo, era só arrumar bagunça mesmo. Daqui a pouco, um colega ligou para mim e falou assim, viu, some a legenda. Veja quanto que os outros vão fazer, você vai ser eleita. Tem mais uma vaga. Nós nem terminamos de fazer a conta. Daqui a pouco nós estávamos escutando as rádios aqui de Ponta Grossa e tal. Daqui a pouco, eleita ex-vereadora de Castro, tal, Aline Sleutz. Cara, que emoção. Todo mundo chorando, se abraçando. Saímos lá fora, eles colocaram eu em cima de uma cadeira daquelas de plástico branca, quase me derrubaram no asfalto. Não chegava ninguém para comemorar, porque o pessoal acho que não acreditava naquilo. E aí, daqui a pouco, começou. Um liga para o outro, um liga para o outro, e o pessoal foi chegando, fizemos aquela carreata bonita, e não tinha nenhum foguete para estourar, não tínhamos comprado, não tinha dinheiro, não tinha gente acreditando, né? E foi muito legal. E chegando em Brasília foi espetacular. Como que a Aline se define hoje como política? Como política, guerreira, honesta, dedicada, comprometida e resiliente. Porque... Uma mulher de direita? Direita, com raiz. certeza. Direita raiz. Família. Família. E principalmente, eu acho que hoje, pelo menos o que me falam, né, que eu sou uma inspiração. Muita gente fala, Aline, se você conseguiu, eu consigo. Quando eu vou dar curso, eu faço muito curso, muita palestra, e principalmente para vereadores ou para quem quer ser vereador. Uhum. E até falei com um rapazinho que está aqui na sala, há um tempo atrás, quando ele quis ser vereador, me ajude, me conte como é. Falei, vamos fazer um cursinho aqui no telefone, 2 horas, nós fizemos um curso relâmpago. E foi bem. E foi muito bem, foi boa aula, né? E ele é um bom aluno, uhum. Né, Borba? Para ser professor tem que ser um bom aluno, né? Com certeza, sempre, a vida toda. E foi isso que eu fui em Brasília. Eu fui uma boa aluna. Uhum. Eu me dediquei demais, eu estudava tudo, eu encaminhava tudo que me traziam, eu recebi todos os prefeitos, vereadores, liderança, todo mundo que ia me buscar. Eu não devia obrigação para ninguém, não tinha promessa nenhuma, nem de cargo, nem de entregar alguma coisa para cidade nenhuma. Eu não tinha apoio de nenhum prefeito, então eu podia me dar o luxo de escolher o que eu ia fazer. Então foi muito bom. Eu consegui resolver todas as demandas que trouxeram. Nós chegamos a atender 300 municípios dos 399 municípios do Paraná. E você rodou todos esses municípios? Todos, 300 municípios em 4 anos. Teve uma coisa maravilhosa que eu fui identificada como deputada do agro, porque além de ser de Castro, que é uma cidade extremamente agrícola, Ponta Grossa, a nossa região toda, Campos Gerais e principalmente Paraná, né? O Paraná é o celeiro do alimento do Brasil e do mundo. E aí o trabalho foi acontecendo e as coisas foram surgindo. E quando eu fui escolhida no primeiro ano para ser vice-líder do governo na Câmara, aquilo já deu uma força gigante. Ué, quem quer sair? Saindo aí do Baixo Clero? Tá vindo a vice do governo já?
Tá, daqui a pouco eu estava ali já indicando voto, participando no plenário, falando na tribuna. Aí chegou no segundo ano. Não, agora o senador Eduardo, que era líder do governo, deputada Aline, quero você como vice-líder do Congresso. Opa, Olha. subimos mais um degrau, vamos para cima. Aí fui convidada pela ministra Damares, na época, para ser a representante do Brasil na ONU. Representar as mulheres. Era eu e mais 5 deputadas, fomos lá para os Estados Unidos. Depois, Tereza Cristina, nossa grande ministra da Agricultura, me convidou para várias missões internacionais para abrirmos mercado para o agro brasileiro. Estive na China, Japão, Indonésia, Vietnã, República Tcheca, Alemanha, levando a agricultura brasileira, abrindo portas, oportunizando novas plantas frigoríficas para vender para a China. Fizemos um trabalho espetacular. E aí, no terceiro ano, foi incrível, eu consegui assumir, através de eleições internas, uma das maiores e melhores e mais importantes comissões de Brasília, que é a Comissão da Agricultura. E aí passei a ser a primeira mulher da história do Brasil a presidir ela. E como que foi essa recepção, assim, o pessoal do agro de Castro? Teve algumas pessoas que não acreditavam, não, ela não vai chegar. E, de repente, quando você chega... Eu acho, Serginho, que ninguém acreditava, mas eu não culpo. Porque você pensa, você numa cidade com mais de 300 anos, que nunca elegeu nenhum deputado federal. E daqui a pouco sai ali uma maluca que foi ex-candidata ali a vereadora, foi candidata a vice, sai para estadual, não entra, daqui a pouco sai para federal. Então, foi algo, assim, anormal dentro do que a gente vê na política, onde, geralmente os políticos são filhos de políticos, netos de político, de um berço de ouro, um empresário riquíssimo que vai gastar 10, 15, 20, 30 milhões para se eleger federal. É uma questão mais de status que uma questão de idealismo. E é né? mais fácil, né? Você chegar e assumir um gabinete do teu pai, e você chegar lá, sem pai, sem mãe, sem ninguém na política, e começar do zero a aprender tudo. Nós tivemos que, como uma boa aluna que sou, aprender a ter um gabinete em Brasília, gerenciar uma equipe no estado e uma equipe lá, votar, apresentar legislações, ser relatora de muitas matérias, visitar. Nós visitamos os 300 municípios que eu beneficiei. E se cuidar também. E ainda, que era o menos. Essa foi a parte, acho que eu errei, né? Eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei da minha vida, da minha família, não dava tempo. Às vezes eu ficava 15 dias, 20 dias sem aparecer em casa. Porque eu tinha que vir de Brasília e ir para o Noroeste, eu tinha que vir de Brasília e ir lá para o Norte, eu tinha que sair de Brasília, tinha que vir aqui fazer a região dos Campos Gerais. Então não dava para ficar em casa no final de semana. Que é aí que as pessoas às vezes se enganam. Ela acha que a vida do parlamentar é água com açúcar. Só trabalha terça e quarta em Brasília. Não, minha gente, a gente vota terça, quarta e quinta de manhã. É corrido, e aí, quando você volta para as tuas bases, para o teu estado, quinta à tarde, você tem que visitar as cidades. Por quê? Porque o representante dessas cidades, a voz dessas cidades é você. Se você não for até lá, você não está prestando o teu serviço. Hoje o teu eleitorado ampliou. Sim. Né? Então, era, vamos dizer, a região de Castro. Quando você elegeu, qual que foi a votação em Castro? Castro fomos, acho que quase 15 mil votos, aí depois tivemos uns 5, 6 mil aqui em Ponta Grossa, 2, 3 mil em Carambeí, Piraí do Sul, 1.000 votos em Tibagi, era mais focado, só que, por incrível que pareça, eu tive votos em 390 municípios. Nossa. Aquele pinga-pinga da internet, daquela pessoa que ouve um vídeo seu, que vê sua foto numa rede social, que viu você numa reunião, e aí foi os votos pingadinhos, assim, em muitos lugares do estado. O que Campos Gerais, toda essa região, Ponta Grossa é uma cidade mais conservadora, é uma cidade bem, vamos dizer assim, direita hoje. Hoje o que nós temos aqui? Temos o Júlio Killer, que filiou agora no PL, e vejo assim que é uma esperança para nós aqui na cidade, com uma pauta assim, mais voltada às questões de família, aquilo que nós acreditamos, Sim. A questão religiosa hoje. Então, essas são algumas das pautas que o Júlio defende. E hoje, aqui dentro da nossa cidade, o que nós temos? Nós temos alguns candidatos, temos alguns já eleitos, né, para o cargo, mas hoje nós estamos muito longe, assim, de uma... Estamos carentes. Estamos carentes de uma representação de direita raiz, Sim. como você,
né, aqui nos Campos Gerais, que defenda aquilo que nós, Ponta Grossa... Eu vi você com o Douglas. Acho que Douglas Tati, meu amigão. que é um cara agro, assim que formidável. De direita. Fez um trabalho muito forte pela Santa Casa, por várias instituições, Não, por várias. pela CPG. Eu não tenho assim um contato com ele pessoalmente, mas acompanho assim a questão que ele se envolve muito politicamente, social, assim, né? não de sair candidato, mas ele é aquele cara assim que nos bastidores assim ele articula e ele tem uma voz. E fora o seu Douglas, que é um espetacular amigo, apoiador, simpatizante do meu trabalho, pude ajudar, graças a Deus, muito o agro, a Santa Casa. Sim. Nós temos aí hoje muitas lideranças, em especial aqui em Ponta Grossa, o Júnior Demiati, Gustavo Ribas, o Maurício Podolã. O Júlio era filho do Jorginho Demiati? Hoje ele é presidente da Sociedade Rural, né? Gustavo Ribas, presidente do Sindicato Rural. Então, temos o agro aí ajudando muito. Temos a nossa prefeita, Elizabeth, já anunciou a Elizabeth abraçou, apoio, né? já disse. Foi emocionante. Foi emocionante, foi muito... Foi semana passada, né? No evento. Quinta-feira, né? Recebemos o nosso futuro governador, se Deus quiser, Moro, o Felipe Barros, nosso pré-candidato aí a senador, se Deus quiser, nosso senador. E a Elizabeth falou, olha, 2 candidatos já me pediram aqui no pé do ouvido aqui o apoio, já me prontifiquei, quero que dê certo. Um para estadual, o Júlio é minha dobra aqui em Ponta Grossa. Por que, né, dessa dobra? Veja bem, você estava falando sobre um assunto muito importante. Pode colocar as fotos, Ricardo, para nós ali. Você pode ver um desenho, um formato, Sérgio, muito importante da nossa região. Federal, vamos fazer uma análise. A única candidata do PL, a princípio, nos Campos Gerais inteiro. Direita raiz. Direita raiz. Mulher. Do agro. A única candidata agro-raiz dos Campos Gerais. A única mulher da direita nos Campos Gerais. Você veja, isso me dá uma oportunidade de trabalhar com todo esse time, com todo esse grupo, principalmente nas pautas da família, as pautas da pró-vida, as pautas antidroga, as pautas que a nossa identidade ideológica da direita preserva. Do agro não preciso falar, foi o trabalho prestado e todas as forças que me proporcionaram a ser a representante deles nos Campos Gerais. Representei as cooperativas, representei os sindicatos e sociedades rurais, representei grupos de apoio do agro e fiz um trabalho que, graças a Deus, nenhum deles tem o que se queixar. A nível de representatividade feminina, estou hoje praticamente como o único nome também para deputada federal. E por que a dobra com o Júlio? Primeiro, pela experiência de trabalho e de vida do Júlio, como hoje até presidente da Câmara de Ponta Grossa. Uma pessoa sensacional. E um cargo importantíssimo, falando de uma cidade da força política e da força financeira e estrutural como Ponta Grossa. Segundo, é um cara que está preparado para assumir esse novo desafio, essa nova fase, representar não mais só Ponta Grossa, mas representar o Paraná todo. Isso. Então, eu tenho muita confiança no trabalho que o Júlio está desenvolvendo. Vejo que em Ponta Grossa ele sai com uma votação muito expressiva. Aline, 2 anos quase, vai fazer 2 anos agora de Câmara Municipal. Se veja o giro de 360 graus que o Júlio deu naquela Câmara de Ponta Grossa. Não, a gente observa e até, né, sempre estou perto, sempre estou vendo nas redes sociais as publicações, acompanhando o trabalho dele, a seriedade, e foi isso que me fez acreditar nessa dobra. Hoje nós estamos praticamente trabalhando em todas as cidades dos Campos Gerais. Eu estou abrindo frentes provisórias, trazendo os meus grupos novamente para iniciarmos essa pré-campanha e posteriormente a campanha. Todas essas cidades com a dobra com o Júlio. Só temos o Júlio de direita? Claro que não, temos outros nomes, temos inclusive mais nome do PL, né? O Zampieri é do PL, temos outros nomes do Novo, que é uma dobra com o PL a nível de estado, mas um nome que hoje demonstra uma força política grande, que está vindo... Condições, né? Condições reais de eleição. Às vezes amigos meus de Ponta Grossa, da região, perguntam, o que você acha? Júlio tem chance? Eu digo, é só vocês acreditarem e votarem, porque chance ele tem. Então, nós precisamos dar oportunidade para renovação, oportunidade para pessoas da direita, oportunidade para a mudança que tanto o estado do Paraná como o Brasil precisam. Então, eu vejo com muita certeza, com muita tranquilidade que há possibilidade sim.
tanto da eleição, né, do Júlio para estadual, como para o meu retorno para federal. E temos rodado bastante aqui a região, tivemos já evento em Tibagi, tivemos evento aqui em Ponta Grossa já 2, hoje temos um grande evento O que nós temos hoje, Aline? Pode falar um pouquinho? Posso. Hoje nós teremos um grande evento na pizzaria Martignoni, né, que é isso, né? Martignoni. É um evento conjunto de pré-candidatura, tanto da minha candidatura como também a do Júlio. Teremos lá a participação da Sociedade Rural, Sindicato Rural, a CIPG, empresários, mulheres envolvidas em vários grupos sociais, representatividade feminina. Teremos várias participações da área da segurança, Guarda Municipal, Civil, Militar, tem muita gente vindo apoiar, porque está apoiando a pré-candidatura do governador Moro, porque entendem que ele é o melhor para a área da segurança do nosso estado. E como que é a tua proximidade com ele? Tenho visto vocês sempre juntos aí. O Moro foi meu concorrente na candidatura ao Senado, né? E eu posso falar para você que foi a pessoa mais respeitosa que eu encontrei na campanha. Visto que depois que acabou as eleições, um dia depois o Moro me mandou um áudio que tenho guardado no meu telefone até hoje, quase 4 minutos, e no áudio ele diz: Deputada Aline, que pena que não foi cumprido os combinados com você, porque por onde eu passei no estado do Paraná, só ouvia falar do teu nome no agro. As cooperativas, as pessoas que te conheceram, as cidades pequenas onde você atendeu. Que eu fiz mesmo uma opção muito grande de atender as pequenas e médias cidades, porque as grandes elas têm um volume financeiro muito bom, não precisa de ajuda. Agora, a pequenininha e a média precisa. E ele terminava o áudio dele assim, elogiando, reconhecendo, e diz assim: eu te tenho em alta conta. Ele disse umas 3 vezes isso no áudio. E o primeiro dia que ele me ligou para pedir para retornar à política, porque eu tinha desistido da política há 3 anos atrás, eu falei: chega, para mim deu. Foi uma eleição ao Senado muito dura, muito difícil, eu sofri demais, e por conta de todas a falta de compromisso do que combinaram comigo e não aconteceu. E a política tem dessas coisas, né? Tem, e eu não aprendi. Quando me colocaram de vice naquela oportunidade, eu já devia ter aprendido isso, não aprendi. Foi aprender agora de volta, nessa eleição ao Senado. E eu mantive a minha candidatura até o final, por quê? Porque eu tenho uma palavra só. Exato. E fruto dessa palavra só, Sérgio, que nós chegamos a 90 mil votos para Senado, que às vezes vira motivo de chacota até, mas as pessoas ainda não entenderam que 90 mil cabecinhas uma atrás da outra. Não coloque isso numa fila. Viu? Gente, é muito. Viu? Eu te admiro, comecei a te admirar por essa questão. Porque quando aconteceu essa situação que você era a candidata para o Senado, né, da parte da direita, Sim. E de repente houve essa mudança meio de soco, eu te admirei pela questão assim de você ir até o final. As pessoas tem me cobram. Uma frase que eu sempre falo assim, que a perseverança é a capacidade de você não desistir. E você tinha tudo para largar os betos e falar, viu? Não dá. Mas não, a perseverança. Mas eu vejo assim, que o que você plantou lá atrás é o que você vai colher agora. Amém. Se as pessoas que te olharam e viram e votaram em você aquela vez, puxa, eu votei na Aline como senadora. Antigamente, no tempo do meu pai, era assim, viu, você vai perder o teu voto, tal candidato. Olhava o candidato, o cara não tinha muita condição, você vai perder o teu voto. Mas essas pessoas não perderam o voto delas, Aline. Elas, na verdade, elas plantaram uma semente que vai brotar agora. Sabe, Sérgio, eu ouvi esses dias e engraçado que toda reunião eu tenho ouvido a mesma coisa. Se nós votamos em você sabendo que a gente ia perder, agora nós vamos votar em você sabendo que nós vamos ganhar. Exatamente. Então, e realmente, 90 mil votos é uma votação que elege, né? Elege tranquilamente qualquer deputado federal. Então, eu voltei para a política a pedido do Moro, a pedido da Elizabeth. A Elizabeth foi uma das culpadas. Ela um dia me ligou e falou: deputada Aline, a gente precisa de uma representante e que conheça Ponta Grossa, que ajude Ponta Grossa, que seja minha amiga, minha parceira e que faça a diferença. E você já provou. Você já trouxe coisas para Ponta Grossa, você já mostrou o teu trabalho e a gente se dá muito bem e eu quero que você venha para o meu partido. Naquela ocasião, ela me chamou para ir para a União Brasil, que era o partido que ela estava. Exato. E o Moro também estava lá. Aí eu fui para Brasília, conversei com o presidente nacional, organizei tudo, estava indo para a União Brasil. Aí houve toda aquela mudança, o Moro acabou indo para o PL, a convite do Flávio, e aí o Moro me ligou.
Aline, nós queremos que você venha pro PL, que você concorra aqui na minha chapa e tal. E pelas dificuldades que eu sofri na eleição passada, porque o Jacobo não me deixou filiar ao PL. Uhum. Ele não me autorizou. Eles fizeram muita coisa com muitas pessoas, né, relacionada a esse tipo de coisa. E aí eu falei, mas eu não posso ir. Eu não sabia que o Jacobo tinha saído. Daí ele falou, não, mudou tudo. A presidência agora é outra, é o Felipe, eu tô entrando, o Júlio tá vindo, fulano tá vindo, aí e logo a Elizabeth vem também. Eu falei, opa, mas aí, peraí, agora mudou o cenário. E foi legal, porque o PL, a nível nacional, todos os deputados federais do PL são meus amigos. Uhum. Pegando lá do Rio Grande do Sul, o Zuco, pegando lá no Rio Grande do Norte, o Girão, pegando lá de São Paulo, a Soraya. Do Norte a Sul, né? De Norte a Sul eu tenho amigos no PL que estão felizes pelo meu retorno e ficaram, assim, empolgadíssimos com a oportunidade e com a condição que eu tenho de retornar. Então, eu estou hoje num partido que me representa, que as pessoas querem que eu esteja lá. Eu entrei pela porta da frente. Eu não desisti a eleição passada por respeito aos meus eleitores. Eu tive, sim, uma traição, uma desilusão. Vai para Senado, na hora certa eu te apoio, mas daí a hora certa não chegou, e aí mudou todo o jogo. Eu entendo, política é negociação, política é tratativas, política é jogo partidário, é jogo político, aonde estou mais forte. Eu entendo tudo isso. E foi por isso que eu não desisti da minha campanha, que eu fui até o final pedindo voto para o meu presidente Jair Bolsonaro, meu líder, onde eu fui vice-líder da Câmara e do Congresso. Eu fui até o final e depois da minha eleição, eu ainda fiz o segundo turno, Mulheres com Bolsonaro, evento em Curitiba, Guarapuava, Cascavel. Continuou correndo. Continuei correndo, confiando, acreditando na nossa eleição. E confesso a você, eu saí do hospital para fazer o segundo turno do Bolsonaro. Eu terminei a minha campanha com câncer, com trombose e com 2,5 milhões de dívida de campanha. Porque o partido também me traiu e não mandou nada. Não mandou fundo eleitoral, não mandou recurso para pagar material, não mandou nada. Só uma propaganda, uma curiosidade para os amigos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. Uma propaganda de 9 segundos que eu tinha que colocar 3 vezes por dia, custava 2.700 a inserção. Imagina. Como que fazia isso sem nenhum patrocinador, sem nenhum apoiador, sem nenhum empresário nas costas, sem o partido mandando recurso? Foi muito difícil, mas eu fui até o final, persisti, porque eu acreditava principalmente naquelas pessoas que estavam ali, me dando aquele suporte, aquela força, dizendo, vai até o final, não interessa quantos votos nós vamos fazer, nós vamos com você até o último suspiro. E fomos. E 90 mil votos são 90 mil guerreiros, 90 mil sonhadores, 90 mil pessoas que amam esse estado do Paraná. Sonharam e acreditaram com você, e acreditaram comigo. E mesmo quando não acreditamos mais, fomos até o final para mostrar que nós estávamos vivos e que nós íamos participar até o final, ajudando o presidente Jair Bolsonaro, ajudando o nosso grupo, e foi muito bom. A prova disso, que neste ano eu recebi 12 convites para sair a deputada federal, 12 partidos. Então eu acredito que se nós tivéssemos desistido, talvez eu seria uma pessoa esquecida na política hoje. Como fomos até o final sozinhos e fizemos 90 mil votos... Mostrou a tua força, mostrou, né? Mais uma vez. Mostrou que sozinha nós somos até o final, e 90 mil guerreiros, pessoas que acreditavam, que gostaram do trabalho, que viram que valeu a pena, estavam juntos. Então, isso me estimulou a retornar. A Elizabeth me estimulou, o Júlio me estimulou, porque ele falou, venha, vamos fazer uma grande parceria. O próprio Moro, óbvio, senador Moro, Felipe Barros. Tivemos muitas dificuldades e divergências quando éramos deputados federais juntos, por ciumeira, por disputa de espaço. Hoje não, hoje o Felipe é um grande apoiador, me convidou para estar lá, filiou, né, assinou a minha ficha. Então, hoje eu me sinto bem. Eu estou num lugar que me respeita, estou num lugar que me valoriza e estou num lugar que acredita em mim. Nós vamos eleger no mínimo 6 deputados federais e eu estou cotada para ser uma pré-candidata e uma candidata com uma potência para chegar até lá. Então, é nesse intuito, nesse desejo, nesse sonho, nessa vontade que nós estamos começando essa pré-campanha. Que joia. Que Aline, família.
A Aline Família é uma mãezona. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho a Yasmin, que está se formando em Direito, fazendo a prova da OAB agora em agosto. Se Deus quiser, logo, logo já tenho a minha advogada particular. Vai dar tudo certo. Lavínia mora hoje em Piraí, trabalha nas fazendas. Ela tem curso de inseminação artificial, nutrição. Então, ela cuida do gado leiteiro do meu irmão na fazenda. Meu irmão é produtor de leite. E também ajuda meu pai na outra fazenda. Então, ela trabalha, ela é da roça. A Lavínia fez 2 anos de psicologia, mas ela se identificou na roça. E eu fico feliz, porque o agro está sofrendo muito, que não tem a continuidade. Muita gente está saindo do interior, filhos não querem mais continuar, porque o trabalho é duro, é de madrugada até a noite, não tem tempo, choveu, chuva, vento, tá lá, você tem que trabalhar. Eu tenho alguns amigos. Então, não tem como parar. Ainda mais quando se trata do leite, que ainda é pior, porque você tem 3 ordenhas, que choveu, fez sol, faz frio, calor, você tem que estar lá, porque a vaquinha espera, então ela está lá. Então, a Lavínia é uma menina que se identificou, de novo, com a área, que a minha família é toda produtora rural. E o meu filho mais novo, Luiz Guilherme, é jogador de basquete. Eu fui atleta, a minha vida como adolescente, jovem, eu era atleta de handebol, vôlei e atletismo. E o meu filho é muito bom em tudo, mas a modalidade que ele escolheu foi basquetebol. E já jogou em Brasília, já jogou em São Paulo, hoje joga pela equipe de Castro, jogou por Pato Branco, jogou já por Ponta Grossa, e final do ano vamos fazer alguns testes, quem sabe até para ir para fora do país, mas ele é o desejo, o sonho do coração dele é o esporte. A outra parece que tem um pezinho na política, não tem? A Yasmin, que é Eu falei com o Borba esses dias. A Yasmin, ainda, né? que é formada, né, vai formar em Direito. A Yasmin, ela é muito boa na narrativa, nas ideias, nas proposições, decidida, trabalhadora. Eu digo que a Yasmin é fisicamente o meu oposto. Morena, olho castanho e tal, mas assim, emocionalmente e na forma de agir, é a Aline desenhada. A Lavínia é a minha cara, loira, olho azul e tal, mas ela é um pouco avessa. As coisas que ela gosta, o jeitinho dela, a personalidade. Mas é do agro. Então tem o meu feeling ali, tem a sementinha. E o Luiz Guilherme é do esporte, que foi a minha essência também. E como que eles enxergam a questão política, essa vida tua, assim? Porque a política é difícil, uma vida, né, de correria, loucura, e você viver aquela questão assim dos bastidores da política hoje com a questão das redes sociais e tudo. Você tem os que você agrada e aqueles que não agradam, né? Então, para a família é muito dolorido. Família sofre. Dolorido. Minha filha está sofrendo, né, nesse momento por minha opção partidária. Ela foi mandada embora da prefeitura porque eu entrei no PL e vou apoiar o Moro para governador. É o preço que a família paga. Minha família sempre pagou um preço alto. Meu pai, meus irmãos, minha irmã, minhas filhas, um preço altíssimo por tomar decisões, por não ficar em cima do muro. Quando eu vejo políticos dizendo, chega de sim ou não, de extremos, direita e esquerda, temos que viver aqui na paz e amor e harmonia. Nós temos que ter posição. Eu discordo. Eu acho que se você não tem a coragem de se posicionar e dizer isso está certo, isso está errado, isso aqui não pode, isso pode. Primeiro que você não deve nem ser político. Porque o legislativo, você vai chegar uma hora que você vai ter que votar. O teu voto não tem mais ou menos. Ou você vota sim, ou você vota não. Ou você se abstém. E daí é em cima do muro, porque para nós não resolve. Então, eu sempre fui de muita posição. A minha família realmente não queria que eu retornasse à política. Fazem 25 anos que eu estou na política. Eu deixei muito a minha vida, eu deixei a minha profissão, eu deixei meu escritório. É um sacerdócio, né? A política é um sacerdócio. Claro que é uma missão. E as pessoas falam que tem tanta regalia, Na verdade, não tem, porque se eu tivesse dedicado meus 25 anos no meu escritório, nas minhas consultorias, na gestão de negócios, nas minhas palestras, eu certamente estava milionária nesse momento, bem feliz tranquilo. E contente, viajando todos os anos para fora e tal. E a situação nunca foi assim, porque a gente gasta muito, é difícil uma vida política, porque você mora em Brasília e você mora no Paraná e você mora na estrada. Então, você não tem mais casa, os filhos sofrem, porque foram muitos aniversários, muitos natais, ano novo, férias de julho, longe, só por telefone, olha lá, eles me cobram.
eles me cobram. Eu já tô, daqui uns dias, vó de certo, porque uma já quer casar no início do ano, a outra no final do ano. E daqui a pouco eu vou ter meus netos e eu espero ter um pouquinho de tempo para eles, Pra coisa cuidar. que eu quase não tive com as meninas. Mas uma coisa elas têm, orgulho. Que joia. Quando perguntam a elas assim, o que que você pensa da política, o que que você sente em relação à política, enquanto a sua mãe, como foi deputada federal, elas falam, minha mãe é nosso orgulho. Então, isso me preenche, porque eu sei que eu deixei de dar o meu tempo, porque eu estava cuidando delas de uma outra forma, Uhum, cuidando de políticas públicas para a vida delas ser melhor. exatamente. Então, eu também cuidei delas, mas não ali, dentro de casa, mas eu cuidei lá, fazendo política séria, leis sérias, votando coisas importantes. Então, isso dá um pouquinho de calmaria no coração de uma mãe quando você pensa, ai, perdi muito tempo sem estar, né, estar Perto. ao lado deles. Mas foi o preço. O É. preço que a gente paga para poder cuidar dos outros. Deus, Aline. Ah, Deus é minha base, né? Eu sou cristã, eu sou católica, atuante, fui cursilista há muito tempo, participava hoje, então não tenho mais tanto tempo de participar das ultreias, dos eventos, mas vou para a igreja toda semana. Eu não sou política de eleição, que o pessoal tira sarro. Chegou a eleição, todo mundo vai para a igreja lá, falar com o pastor, falar Eu com já o vi padre. cara batizar em igreja aí, É. político batizar, você não tem noção. Então, eu não, eu sou participante mesmo, eu participei ativa, participei muitos anos da parte de liturgia, de canto, eu gosto de cantar, então é uma coisa que eu doava para a igreja, era a minha voz, era a oportunidade de estar ali, né, cantando e louvando a Deus, e todos os dias eu ponho a minha vida, a minha saúde. Eu já fiz 29 cirurgias, Sérgio. Eu passei por muitos problemas de saúde. A última foi ano passado, que eu sofri um acidente, indo de Ponta Grossa a Castro, uma onça cruzou o asfalto e eu rasguei minha retina, eu perdi minha visão esquerda, já fiz 2 cirurgias, tem que fazer mais uma para tentar retornar. Então, foram muitos desafios. Teve ano que eu fiz 3 cirurgias no ano. Tive muitas dificuldades mesmo de saúde, desde os meus 20 anos até agora, meus 47 anos, eu tive muitos problemas de saúde, mas Deus nunca me deixou. Bom. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, ele sempre me alavancou, segurou minha mão e falou, vai passar. Mesmo nas piores traições políticas, nos momentos mais difíceis, onde terminava uma eleição e eu estava endividada, desempregada, sem apoio, porque quando você tá lá em cima, Sérgio, sobra gente na mesa para tomar champanhe, para comemorar aniversário, final do ano, festa e tal. Quando você tá no pior, no fundo do poço, olha, eu posso contar nos dedos as pessoas que, quando eu perdi a eleição passada, me ligaram e falaram, você está precisando de alguma coisa? Eu estava doente, saindo de hospital, indo para fazer tratamento, estava desempregada, estava sem saber para onde correr. Eu tinha jogado todas as minhas fichas na política, largado tudo, meu trabalho, minhas empresas, tudo, para ser deputada federal. Damares, Tereza Cristina, Almirante Flávio e ex-ministro Gilson. Foram os 4 que se incomodaram comigo, que me convidaram para ir, que me deram cargos e falaram, venha trabalhar com a gente. A Tereza queria que eu fosse chefe de gabinete dela, a Damares também. Então, você veja, eu tive oportunidades de continuar em Brasília como política. E conhecer pessoas boas, né? Muito. Mas eu não aceitei, recomecei minha vida do zero, abri de novo minha empresa, consultoria, gestão, palestra, comecei de zero de novo e reestabeleci, graças a Deus, a minha vida. Mas sempre com Deus. Não, mas se não fosse ele, a base de tudo, né? Eu sempre falo pro pessoal, e falo pros meus filhos também, vai pra missa, vai pra igreja, vai rezar. Eu falo pra ele, porque com Deus já é difícil, sem Deus é impossível. É isso mesmo. Então a gente tem que ter Deus. Eu falo pros meus meninos, ele fala, nosso pai tem tantos amigos. Eu digo, não tenho. Eu digo, Serginho, eu tenho 4 filhos. Uma filha, 3 meninos, um especial com síndrome de Down. E eu falo pra eles, eu digo, viu, se o pai for contar no dedo mesmo, dá uns 5. Não sei se dá 5. Que é aquelas pessoas, igual você falou, né? Que na hora que você tá ali no fundo do poço, que você tá, aquela pessoa vem e te estende a mão. Então, esses são os amigos. Sim. Alguém que você possa agora ligar aqui e falar, viu, preciso, não que seja dinheiro, mas eu preciso de um carro, preciso levar alguém no médico, o cara, viu, passa. Sérgio, sabe o que eu sinto? Cada vez o ser humano está, assim, mais insensível à dor, ao sofrimento, ao dia a dia do próximo. Quando tudo está bem,
tá tudo certo. O dia passa, a semana passa, o mês passa, e daqui a pouco você encontra daqui 1, 2, 3, 4 anos alguns amigos, você festeja, comemora e tal. Quando está ruim, você fica lembrando, poxa, eu tinha tanta gente, mas eu não sei nem para quem ligar nesse momento para pedir ajuda. Eu ajudei quantas centenas e milhares de pessoas, mas hoje eu não sei para quem que eu posso ligar para me ajudar, que estenderia a mão. E as pessoas às vezes estão vendo você passar por aquele problema, por aquela dificuldade, pela falta de emprego, pela falta de oportunidade, por um ombro amigo para chorar, e ninguém se oferece. Você passa na rua, todo mundo fala para você e você para eles: bom dia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Às vezes você não está preparado para ouvir. Tudo mal, minha vida está péssima, aconteceu isso, fulano está no hospital, eu estou passando necessidade. E quando às vezes a pessoa solta isso, você até leva um susto. Nossa, será? Os outros será que estão bem? Aqueles todos que me disseram, tô bem, tô bem, tô bem. E acontece isso com a gente. A gente, às vezes, está com o coração cheio de problemas, de amargura, de tristeza, de decepções. E o que que você responde quando eu te pergunto? Oi, tudo bem? Você diz, tudo ótimo. Tudo ótimo, caramba, tá tudo horrível às vezes. Mas você nunca quer demonstrar o que realmente está passando. Então, eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu consigo enxergar muito quando as pessoas estão sofrendo. Eu sou de me colocar à disposição. Fora de política, com política, Como ser humano, como pessoa, humano, né? Eu falo assim que você tem uma qualidade, Sérgio, em mim, que a política não me modificou. Se eu sou deputada, Vossa Excelência aqui, motorista e segurança e não sei o quê, não sei o quê. Se eu não sou, eu tô ali na rua do mesmo jeito, comprando no mercadinho, andando com todos meus amigos, tomando um café com as amigas numa lanchonete, e tá tudo certo. Porque eu sei que a Aline é muito mais importante do que a deputada Aline. Eu sei que aquilo é um tempo, sim, né? Sim, é um mandato. Eu estou, né? Eu estou deputada, eu estou vereadora, eu estou senadora, mas eu sou Aline Sleutes. Então, essa essência, o que meu pai e minha mãe colocaram na minha vida, colocaram como importante, que é a família, que é a união, que é Deus, que é ter sabedoria nas coisas que a gente quer fazer, ter dedicação e compromisso, entregar o teu melhor. Não interessa se você vai lavar uma louça, ou se você vai dar uma palestra, ou se você vai trabalhar numa coisa seríssima, ir lá nos Estados Unidos representar as mulheres, faça o teu melhor. Porque aquele é o teu legado. E disso eu acho que ninguém pode nunca se queixar de mim, porque tudo que eu fiz sempre foi com muito amor, com muita dedicação. Aline, para nós encerrar aqui, o que o Ponta Grossa, os Campos Gerais, o Paraná pode esperar da Aline como deputada federal? Eu digo assim, que nós tivemos aqui em Ponta Grossa um deputado estadual, um deputado federal. Nós temos mais um que é da esquerda. O deputado federal assumiu uma secretaria, ficamos com o deputado da esquerda, que assim tem dado uma mão até para Elizabeth. Até porque o governo é de esquerda hoje. Né? Então, assim, mas hoje, assim, o que eu posso dizer para você? Dizendo pela minha cidade, nós estamos sem representatividade federal. No nível, eu digo, de direita, né? Nós precisamos de alguém. Porque tem que ter, eu sempre, não digo assim, nós temos que ser o Brasil inteiro direita. Eu acho assim que tem que ter a direita e a esquerda, que isso traz o equilíbrio no sentido assim dos debates e buscar o melhor. Mas o que hoje nós precisamos dentro da cidade de Ponta Grossa, o que nós precisamos? De uma mulher como você, deputado federal, raiz, uma mulher de guerra, né? As pessoas escutaram aqui um pouco da tua história, mas se procurar saber mais quem é a Aline, o que nós dos Campos Gerais, do Paraná, podemos esperar da Aline como deputada hoje? Sérgio, primeiro eu quero falar com você, pontagrossense. Eu não sou pontagrossense, mas eu sou de Castro, do ladinho, vizinha, e eu conheço a realidade dessa cidade. Eu já atuei nessa cidade, já trouxe recursos, já fiz o meu melhor, tudo que a prefeita Elizabeth solicitou veio, né? A Casa da Mulher Brasileira, recurso meu, recursos para Santa Casa, um montante bem significativo, veículos, recursos para a Guarda Municipal, para o Exército, enfim, veículos para o social, recursos para a saúde, PAB, MAC, enfim, foi uma lista imensa. Eu já mostrei que eu gosto, cuido e sei o que eu estou fazendo lá em Brasília. Estamos numa pré-campanha, relembrando tudo que a gente fez pela região. Todos os municípios da região têm uma obra, tem alguma coisa, um legado que eu deixei lá. Se eu vou lá em Porto Amazonas, é a única creche
da cidade, fui eu que construí. Se eu vou lá para Arapoti, tem lá o melhor posto de saúde, que fui eu que entreguei. Se vamos para Castro, a estrada do Socavão, a segunda parte, fui eu que paguei. O Conselho Tutelar, o Semeilha da Maria. Se vamos para Tibagi, tem N recursos meus, 3 máquinas que melhoraram a estrada rural de uma forma gigantesca, estrutural. Mandamos recursos para todas as áreas. Piraí do Sul, tem pontes, tem asfaltos, tem recursos para a área de educação. Enfim, Carambeí, cada lugar que você me perguntar, eu falo, fiz isso. Nós temos entregas. Mas isso não foi o principal. Trazer dinheiro é obrigação. Nós pagamos nossos impostos, eles vão até Brasília e depois nós temos que trazer ele em forma de emenda, em forma de programa, de projeto. Temos que beneficiar a população, porque, afinal, a política serve para cuidar dos municípios, é aqui que a gente mora. Isso. Mas eu acho que o meu maior legado foi ser a voz do povo do agro, do povo paranaense e do povo dos Campos Gerais, defendendo as pautas da família, defendendo as nossas crianças, os nossos filhos, defendendo uma educação de qualidade, sem ideologia de gênero, sem lavagem cerebral, porque nas escolas é lugar de ensinar, não é lugar de doutrinar. A minha responsabilidade enquanto professora, enquanto gestora escolar, era também participar da Comissão da Educação em Brasília. Como defensora do agro, filha de produtor rural, de família ruralista, minha família inteira é do agro. Eu defendi com unhas e dentes as pautas do agro, fui relatora de várias matérias. Em um ano, como presidente da Comissão da Agricultura, votamos 170 projetos. Eu estava vendo lá. Então, foi espetacular. Eu fui uma voz do agro lá. E fui uma voz dos pequenos municípios. Porque eu vou contar uma verdade para vocês. Muitos deputados não gostam de trabalhar com pequenos e médios municípios, porque dá trabalho, as pautas são muitas e os votos são poucos. Uhum. Eu cuidei de 300 municípios. 280, mais ou menos, são minúsculos, de 1.200 habitantes. Vamos olhar até Porto Amazonas. 15, Acho que Porto Amazonas hoje não chega a 10 mil pessoas. Acho que 5 mil pessoas. Jardim Olinda, 1.200 habitantes. Itaguajé, Inajá, todos esses municípios do Noroeste que eu cuidei. Poxa, Tanto é que teve votação, quando foi candidato, teve votação em todos os municípios. Serginho, Jardim Olinda, eu construí uma ponte lá que ligava a Itaguajé, tinha caído há 7 anos. A cidade tinha que andar 30 quilômetros para abastecer o carro no outro lado. Estava indo todo mundo embora, ia fechar a cidade, fechar mesmo, porteira fechada. Uhum. Eu fiz uma ponte, 2,5 milhões, que ninguém teve coragem, nenhum deputado, nem governador, nem secretário, ninguém fez. Eu fiz. O dia que nós fomos inaugurar a ponte, nós tiramos a fita, a cidade inteira passou pela ponte para o lado de lá e voltou. Nós tínhamos 27 prefeitos naquele dia da região. A cidadezinha já não é mais a menor do estado do Paraná, é a segunda menor, porque já começou aí, gente, fomentar emprego, renda. E ali tem uns 900 eleitores, mais ou menos, dessa cidade. Eu fiz 880 votos na cidade. Imagina. Por quê? Reconhecimento. Exato. Eu não precisei comprar ninguém, mentir para ninguém, falar mal de ninguém, atrapalhar a vida de ninguém. Fez o que você eu tinha só que fiz fazer. o trabalho. E numa cidade que eu não tive um voto quando fui eleita. E depois eu entreguei para eles o que era vital para a cidade. E essa história se repercutiu no Noroeste inteiro. Hoje eu tenho apoio de dezenas de cidades do Noroeste e do Norte do estado por causa da ponte. Lá eu sou a deputada da ponte, lá eu não sou a deputada do agro. Então, o que eu posso dizer para os nossos amigos dos Campos Gerais? Nós precisamos de maior representatividade. Se você, o Borba, o João, quem tivesse aqui falasse, mas eu quero ser, e tivesse tanta chance como eu tenho hoje, eu dizia para você, vai com Deus, estou aqui te apoiando, pode ir que eu estou com você. Infelizmente não tem. E eu desejo muito, do fundo do meu coração, que as próximas eleições municipais, estaduais, nacional, nós tenhamos muito mais nomes. Porque daí eu não preciso ir para a minha 10ª campanha. Talvez outras pessoas, você e tantas outras pessoas possam ir. Porque o bonito da política é isso, é renovar. Exato. É trazer sangue novo, cabeça nova, ideias novas. Mas nesse momento eu me vejo qualificada, capacitada, comprometida em trazer para a Ponta Grossa, para Castro, Carambeí, toda a nossa região, o que há de melhor em Brasília. Que joia. Nós vamos encerrar, Aline. Vamos lá. Mas quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio de ter você aqui no nosso estúdio. E conte conosco a hora que precisar. Nós estamos aqui com o Ricardo, com a nossa galera, com a nossa equipe, o estúdio à disposição para você. Te desejo sorte, que Deus abençoe a tua vida, a tua jornada, a tua caminhada. A tua história emociona, né? Mas eu creio que Deus está à frente de toda a tua batalha.
e vai seguir com fé junto com você, te acompanhando aonde você colocar as plantas dos teus pés, que ali o Senhor te abençoe. Amém, Sérgio. Foi um prazer conhecer você. Sérgio é o nome do meu irmão mais velho, nome abençoado, de homem trabalhador e honesto. E agradeço a todos que nos viram, ouviram, esse bate-papo, porque isso que é o legal do podcast, é bate-papo, não é entrevista, é bate-papo. E dizer a vocês que tudo está na mão de Deus. Se for para ser bom, para mim, para vocês, para o Estado, que eu esteja lá de volta. Para as mulheres, para o agro. Se não for, tem problema, eu toco minha vida, sigo em frente, de cabeça erguida, porque eu segui o meu propósito. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Tchau, gente. Valeu, galera. É isso aí. Obrigado a todos que estiveram conosco, a minha equipe aqui, toda a nossa galera. O Zé aqui do Podcast Reverso também. Nosso diretor ali, o Ricardo Borba, né, Borba? Presente sempre, professor Borba. João, foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu.